Em 1 Coríntios, no capítulo 15, 57, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do poder de Jesus sobre a morte. Ele fala, graças a Deus que nos dá a vitória sobre a morte, no caso, né? Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente chega no Evangelho de João, a gente vê o quinto dos 7 eu sou que Jesus ele pronuncia no Evangelho de João, não é? Jesus ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Não é que eu pratico, eu sou a ressurreição. E Jesus ele fez essa declaração assim num contexto de morte. E não era a morte de qualquer um, era a morte de Lázaro, seu amigo, aquele a quem ele amava. Ele estava numa casa enlutada, diante de mulheres que choravam muito a morte do irmão, que as pessoas tentavam de todo o jeito consolar, enxugar as lágrimas de Marta e Maria, mas sem muito sucesso, não é? Para piorar, quando Jesus ele chega ali, ele está diante de um dos fenômenos mais sombrios e arrasadores que acompanham a morte, que é a consequência da morte. Um corpo completamente paralisado. A cor cadavérica, acinzentada, não é? Já começando a exalar um mau cheiro, não é? Já estava exalando um mau cheiro. O início do processo irreversível de decomposição estava sobre aquele corpo já fazendo seus efeitos. É uma situação terrível, sabe? Em meio a tudo isso, ele tem a coragem para levantar a voz e declarar aquilo que é contrário à morte. O contrário dela, não é? Ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, enquanto a morte ela arrebenta o último fio de prata que sustenta a vida, como diz Eclesiastes no capítulo 12, versículo 6, a Bíblia ela coloca que Jesus ele devolve a vida de uma forma melhor e maior, infinitamente maior e melhor. Ou seja, na ressurreição não será mais esse corpo de abatimento, não será mais esse corpo sujeito ao envelhecimento, não será mais esse corpo sujeito à decomposição e à paralisia. Vai ser um corpo glorificado. É por isso que Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele praticamente canta escrevendo, não é? A palavra apostólica do apóstolo Paulo é tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, o Senhor Jesus é quem tragou a morte. Não foi a morte que engoliu, não é? Jesus. Foi Jesus quem engoliu a morte. O meu Senhor derrotou a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Glória a Deus por isso. Senhor, é maravilhoso saber que aqueles que creem em Ti, a morte não os reterá para sempre. É maravilhoso saber que por Tua causa, a morte, ela acabou se tornando agora um meio pelo qual eu me aproximo de Deus, um meio pelo qual eu vou estar com Jesus. O apóstolo Paulo, ele declarou isso. Ele diz em Filipenses, eu estou em aperto, não sabendo o que escolher, porque se eu partir, se eu morrer, eu vou estar com Cristo, isso é incomparavelmente melhor. Mas melhor ainda é a ressurreição gloriosa, porque tu não és somente aquele que dá vida, tu és a ressurreição e a vida. Ou seja, todos nós que cremos em Ti, depois da morte já vamos antegozar contigo na Tua presença. Mas o nosso corpo, ele também vai ser restaurado e redimido. E nós vamos ressuscitar de uma forma muito gloriosa. E eu quero Te louvar por isso, Senhor. Tu és mesmo a ressurreição e a vida. E eu quero Te louvar. Muito obrigado por ser hoje a nossa vida. E se o Senhor não voltar e nós tivermos que experimentar a morte, ainda assim, também experimentaremos a ressurreição. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu quero Te agradecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você gostou desse devocional, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso também à palavra de Deus, tá certo?
comente, curta e se inscreva. Isso vai fazer com que esse canal cresça e essa palavra chegue a corações necessitados. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia.